Amém, igreja? Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Quem achou, diga glória a Deus. Poucos acharam. Não. Hebreus capítulo 3. Graças a Deus, por mais um dia podemos estar engrandecendo o nome santo do nosso Deus. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7. Eu vou ler um versículo e a igreja lê o seguinte: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Por isso, dizei contra esta geração que esses seguem ela em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Os irmãos acharam o 10? Amém? Vamos recomeçar. Amém, igreja? Está me enganando aí com a Bíblia aberta, pensando que está em hebreu, não está? O pastor te pega. Vamos novamente, irmãos. Assim, pois, como o versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. 10. por isso dizei que a tentação desde sempre leva o seu coração, e não conheceram os seus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele mata e encarna o coração alto e fiel para a casa de Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém, irmãos? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Nesses dias, eu observei os irmãos, a ansiedade que os irmãos estavam para cultuar na igreja. Aí, por indicação de algumas pessoas, a gente começou a fazer uma live, Já estávamos orando no grupo da igreja, mas a gente começou a fazer uma live, e ali a gente, sem muito estardalhaço, sem muito o aparecer, começamos a orar, começamos a nos edificar, e muitas pessoas, muitos irmãos, participaram conosco, Participou pessoas do Paraná, participou pessoas do Mato Grosso, pessoas como é que fala?
da Paraíba, do Piauí, né? Então teve um grande alcance, além dos irmãos da igreja, né? E isso foi muito bom, irmãos. Isso é bom para mostrar para nós que nós estamos no caminho certo, né? Que nós ansiamos de um dia estar com o nosso Deus, de estar na presença do Senhor, o adorando em espírito e em verdade. E nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos, são dias tribulosos, são dias maus, né? Muitos perderam as suas vidas, né? Até irmãos do nosso ministério, não só aqui na nossa igreja, mas lá na igreja do Pastor Duque, na igreja de Santo André, na igreja sede, né? Houve perca de irmãos, né? Por causa dessa pandemia. E muitas pessoas, por não crerem, por serem incrédulos, não dão o merecido valor, não tomam o devido cuidado que deve ser tomado, né? E com isso acaba se contaminando e contaminando os outros. E nós estamos vendo, eu nem ligo mais para isso, para essas notícias, mas a gente vê todos os dias a quantidade de pessoas que vai perecendo, né? Perdendo a sua vida. Muitas vezes, irmãos, por irresponsabilidade dessas pessoas incrédulas, que só acreditam quando a água começa a subir, quando atinge alguém da sua família. Irmãos, teve famílias, como nós todos sabemos, que é o caso da nossa irmã Santinha, que foi o esposo e foi a filha. Tem família que perdeu 3, tem família que perdeu 5 entes queridos, da mesma família, né? Hoje mesmo a irmã Eliette estava pedindo oração, né? Vamos continuar orando, né? Pelo irmão dela, o irmão Zé, o seu Zé, né? E os filhos. Então, os 3 contaminados, né? Então, a coisa é séria. E por causa desses momentos, nós temos que tomar todo cuidado com a nossa fé, irmãos, porque isso nos abala, isso nos entristece, né? E mexe com a nossa fé. E muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente não quer acreditar que isso está acontecendo, mas está acontecendo. Então, nós temos que fazer como aquele homem lá, né? Senhor, ajuda na minha incredulidade, acrescenta a minha fé, né? É isso que nós temos que pedir nesses dias difíceis, irmãos. São dias tenebrosos, né? A gente vê aí, por causa dessas pandemias, por causa desses fechamentos que o governo impôs para, assim, tratar melhor essa doença, muitas pessoas estão falidas. Muitas famílias, irmãos, estão morando na rua a partir de então. Estão morando na rua, né? Muitos irmãos, muitas igrejas, né? Muitas pessoas fazendo campanha de alimentos, muita gente passando necessidade de alimento. Esses dias atrás, a TV Bandeirantes, ela fez uma campanha muito bonita, que atingiu muitos empresários, e eles colaboraram ali, eles recolheram muitos alimentos. Então teve pessoas até no Nordeste que receberam alimentos, né? É motivo de glorificar o nome do Senhor, né? Que Deus tocou no coração de alguém ali naquela TV e fizeram esta campanha, né? Tem um amigo nosso que eu conheço, um pastor, ele também estava na região de Santo André esse final de semana, eu não lembro agora o lugar, mas ele estava nos bairros recolhendo alimento. Então são dias maus, irmãos, são dias difíceis, mas graças a Deus, irmãos, que com tudo isso o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem guardado a sua igreja, né? E hoje nós estamos aqui reunidos
pela misericórdia do Senhor na nossa vida, que tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos livrado deste mal, né? Mas não é por isso que nós vamos se descuidar, porque aqui nós lemos nessa passagem que o povo de Deus, o povo de Israel que estava ali escravo no Egito, quando eles saíram, né, de uma forma maravilhosa assim, né? O Egito, irmão, a nação do Egito na época era muito poderosa, era um Estados Unidos de hoje, era uma China de hoje, e ele ficou empobrecido com a saída do povo de Israel. Mas quando eles começaram a andar no deserto, quando eles começaram a caminhar no deserto, o que aconteceu? Veio a incredulidade, porque era tempo difícil, irmãos. Caminhar no deserto não é brincadeira. É para quem vive no deserto, é para quem conhece o deserto, né? É como no Nordeste, há regiões ali que só quem é de lá mesmo é que resiste. Se alguém de nós aqui for para lá, não resiste. Mas eles têm estrutura para resistir. Não sei de onde tiram essa força, só de Deus mesmo. Mas o povo ali, quando saiu, nasceu no coração deles, por até se demorar a chegar na terra prometida, nasceu a incredulidade. Então, a exortação para mim e para você nesta noite é que nós viemos tomar esse cuidado nesses dias, sabe? Porque enquanto estamos bem, é uma coisa. Agora, quando o algo acontece conosco, é outra coisa completamente diferente. Aí é que a gente vai ver como nós vamos reagir, como nós vamos enfrentar a situação. É como uma pessoa que está trabalhando hoje, e quando ele chegar amanhã no seu emprego, o patrão está com a carta de demissão na mão. E a pessoa recebe aquela carta, e ele fica sem ação. E agora, o que eu vou fazer numa pandemia como esta, numa situação como esta, onde as pessoas, os donos de comércio, de restaurantes e indústrias até, estão falindo? O que eu farei agora? Aí nasce um medo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, esse zelo, né? Para não deixar o espírito de incredulidade entrar em nós. Muito pelo contrário, nós temos que nos alicerçar mais na palavra, na meditação da palavra, e esse foi o intuito que nós fizemos. Estamos fazendo as orações todos os dias, né, pelo WhatsApp e pelo grupo ali, né? Se você não está participando, comece a participar, porque nós vamos continuar orando. Todos os dias, das 21 às 21h30, nós vamos estar orando, intercedendo pelos nossos irmãos, intercedendo por aquele que está necessitado, intercedendo por aquele que está num leito de enfermidade, numa UTI. Irmão, nós estamos bem aqui, estamos guardados, mas tem muitos que estão sofrendo aí no UTI. Não só ele, que está ali na UTI, mas como também toda a sua família sofre junto, né? Então a gente tem que tomar esse zelo e esse cuidado, e esse é o motivo que nós estamos orando todos os dias. Esse foi o motivo que eu resolvi fazer essas lives, né? Talvez alguém possa pensar, não, foi para aparecer. Não, nada disso, irmãos. É uma coisa tão simples, que não tem programação nenhuma, é algo simples que a gente faz, medita em alguns versículos e ora pelas pessoas, que é nossa obrigação, como servo de Deus, como ser humano, né? Orar um pelos outros. E aqui, irmãos, esse povo, ele se afastou da presença do Senhor por causa da incredulidade, e com isso veio o castigo. Ficaram prostrados no deserto, não puderam alcançar a terra prometida. Havia uma promessa para aquela nação, mas por causa da incredulidade, eles ficaram prostrados no deserto. A geração que entrou, daqueles que saíram ali
do cativeiro, vamos dizer assim, do deserto, né? Foi somente 2, Caleb e Josué. Os outros todos pereceram, né? Então, entrou uma nação completamente nova, pessoas novas, os filhos daqueles que pereceram foram os que entraram. Porque os outros ficaram prostrados. Mas por que ficaram ali? Por causa da incredulidade. Não acreditaram, não creram na promessa do Senhor para a vida deles. E assim é para a nossa vida nos dias de hoje, nesses dias tribulosos, desses dias difíceis, irmãos. Dessa enfermidade que... Interessante, irmãos, olha. Não avança. Até o momento deve ter o quê? Se tiver muito, 15% da população vacinada. Quando você pensa que vai avançar, acontece alguma coisa, atrasa alguma coisa. Então nós temos que estar na brecha da oração, da intercessão, né? Para que o Senhor venha operar, para que o Senhor venha tirar todo o impedimento, para que essas vacinas cheguem logo, né? Senão vai fazer como alguns, que nem tem um tio da minha esposa lá no Paraná, que ele mora bem no fundo, no interiorzão lá do Paraná, e o sítio dele já dá divisa com a Mata Atlântica. Aí eu liguei para ele hoje, e aí, já tomou a vacina? Ele falou, não, para que eu vou tomar a vacina? Eu já tenho 80 anos, eu sei que eu vou morrer mesmo. Falei, eu sei que você vai morrer um dia, como todos nós vamos, só que você vai acabar levando pessoas inocentes dentro da tua própria casa. Então você tem por obrigação de tomar essa vacina. Se eu for aí, você vai tomar. Porque houve uma outra época que ele estava ruim dos olhos, quase ficou cego. E eu cheguei ali e não tinha quem levasse esse homem para o médico. Aí eu falei, agora hoje você vai. Ele falou, não vou. Falei, vai. Coloquei ele na força no carro. Levei ao médico, cheguei no médico, ele queria mandar a médica. Queria dar a receita para a médica. Aí eu mandei ele ficar quieto, aí foi, com muito custo. A médica medicou ele e hoje, graças a Deus, está bem. E agora eu vou ter que, talvez, ir lá de novo, fazer com que ele tome essa vacina, né? Já que ele acha que não faz mal nenhum, para que ninguém venha a ser contaminado, se por acaso ele for contaminado. Então, irmãos, essas pessoas, a gente tem que ter um certo cuidado para tratar com elas, né? Mas o que eu quero tratar mesmo nesta noite com os irmãos é isso, é nós tomarmos o cuidado para o espírito de incredulidade não entrar em nossa vida. Não entrar em nossa vida como entrou na vida desse povo, né? Que foi salvo da escravidão ali, mas caiu prostrado no deserto. Por quê? Porque não obedeceu. Não quiseram obedecer, não acreditaram na promessa. Irmãos, eu, você, nós aqui, nós temos uma promessa na nossa vida. E a promessa para a nossa vida é também entrar na terra prometida. É promessa de salvação. É promessa de salvação. Nós temos essa promessa na nossa vida através do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que vigiar e tomar todo o cuidado. Mas por que o irmão está falando isso? Irmãos, Deus sabe de todas as coisas, né? Talvez você esteja bem, mas você sabe o seu irmão do lado como que está? Você sabe o que ele tem passado, o que ele está passando? Ou na vida dele, ou na própria família, né? Então é nessas horas de perigo, irmãos, que nós temos que ficar atentos, para que o espírito de incredulidade não entre em nossas vidas, e não venha fazer com que nós perdemos a nossa salvação. Já pensou batalhar, e chegar quase no final, perder a salvação, igreja? Então a gente tem que se animar no Senhor, louvado seja Deus, e louvar o seu nome, né? No versículo 11 diz assim: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo.
Os irmãos sabiam que já tem pessoas, cristãos até, que estão afastados da igreja, do convívio dos irmãos? Tem irmãos que não estão nem saindo de casa, ainda nessa época, igreja. Não sai para nada. Está como um prisioneiro recebendo o alimento por uma fresta da porta. Não é assim, igreja. Nós sabemos que o Senhor ele tem todo o poder para nos livrar e nos guardar. Nós vamos nos cuidar naturalmente, como estamos nos cuidando, né? Mas não, irmãos, não deixar que esse espírito de incredulidade venha atrapalhar a nossa vida espiritual. Esse é o cuidado, esse é o zelo que nós temos que ter, sabe? Para que um dia nós alcancemos a glória, alcancemos a nossa vitória, que está em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é só nós que estamos passando por isso, são as nações que estão passando também. Então temos que crer, louvado seja Deus, crer no Deus que nós servimos. E diz o versículo 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, incredulidade também é pecado. Eu estou insistindo muito nisso, mas incredulidade também é pecado, sabe? Então a gente tem que vigiar, a gente tem que tomar todo cuidado, para que a gente não venha cair nesse erro, de pecar por causa da nossa incredulidade. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecer, tudo não é, mas não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Por isso que em Eclesiastes fala, há um tempo determinado para todas as coisas, todas as coisas. Então a gente tem que somente crer, somente perseverar na presença do Senhor, porque aquele que persevera, irmãos, ele é vitorioso, e nós temos que perseverar até o fim da nossa vida, até o fim. Não é tempo de parar, não é tempo de se afastar, é tempo de crer na bênção, na vitória, na cura e na libertação. Irmãos, são dias difíceis? São dias difíceis, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, irmãos. O Senhor tem abençoado as nossas vidas, o Senhor tem alcançado os nossos, tem nos livrado de todo o mal, né? Então, aqui a exortação é para que nós nos exortemos dia a dia. Como hoje que estamos nos encontrando aqui, nós estamos sendo exortados, né? A não deixar que o espírito de incredulidade tome conta da nossa vida, como aconteceu com o povo no deserto. O povo tinha tudo para alcançar a terra prometida, irmãos, em 15 dias. Alguns estudiosos dizem que em 15 dias eles chegariam à terra prometida. Mas como que eles poderiam chegar à terra prometida sem conhecer nada? Porque eles estavam com mentalidade escrava ainda. Eles eram escravos. Não tinha como esse povo alcançar a terra prometida, porque eles não saberiam como como eles iam andar, como que eles iam fazer. Aí o que o Senhor fez? Fez eles andar 40 anos ali, ó. E nesses 40 anos eles aprenderam. E aprenderam da pior forma, né? Então, irmão, nós temos que continuar nessa fortaleza, sabe? De acreditar que para todas as coisas o Senhor está no controle, sabe? O Senhor está no controle de tudo, irmãos. Ele está no controle da nossa vida. Nenhum mal vai nos acontecer, irmão, se não for por permissão de Deus. Ah, aconteceu? Aconteceu. Então foi permissão de Deus. Por quê? Porque você é servo, serva de Deus. Não podemos esquecer disso. Não estamos livres, igreja. Não estamos livres. Mesmo com todo cuidado, nós não estamos livres. Estamos sujeitos.
Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos dado fortaleza, tem nos dado ânimo. Eu confesso aos irmãos, não foi incredulidade não foi falta de fé. Mas eu não estava acreditando que viria quase que todos os irmãos para a igreja. De manhã e agora à noite. Eu não estava acreditando. Estava meio desconfiado. Quer dizer, eu acho que não vai ter muitas pessoas. Se tiver, vai ter umas 10 pessoas. Mas graças a Deus, a maioria está aqui. A maioria veio nos cultos no dia de hoje. Por quê? Porque estavam necessitados disso. Porque nós precisamos, irmãos, a todo dia, a toda hora, sermos exortados pelo Senhor. Essas lives que eu tenho feito é exortação para a nossa vida. É o que nos faz andar, é o que nos faz caminhar. A palavra de Deus é que nos dá ânimo para que a gente continue a nossa jornada. Às vezes a pessoa quer alcançar bênção de Deus, quer alcançar isso, aquilo, outro, mas não medita na sua palavra. O primeiro vento que vem derruba. Ao primeiro vento a pessoa cai. Mas aqui está nos exortando, está exortando que nós temos que se exortar uns aos outros. Recebemos uma exortação na parte da manhã e estamos recebendo uma outra exortação na parte da noite. Amanhã teremos uma outra exortação, no dia seguinte uma outra exortação, e assim nós vamos caminhando, igreja. E assim nós vamos nos animando na presença do Senhor. Vamos tendo confiança, vamos acrescentando a nossa fé e vamos caminhando até quando o Senhor quiser, louvado seja Deus. Porque nós temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Né? Foram aqueles que foram escolhidos, irmãos. Aqueles que eram escolhidos, que foram uma nação que foi separada, escolhida, né? Que ficaram prostrados no deserto, por não acreditar na promessa, igreja. Nunca duvide do Deus que você serve. A situação hoje pode estar ruim, mas amanhã ela vai melhorar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui, né? Sendo exortados dia a dia, a cada dia, né? Para que continuemos firmes, para que a nossa fé não venha a ser abalada, para que o espírito de incredulidade não entre em nossas vidas, mas que possamos estar firmados na presença do nosso Deus, o louvando, o engrandecendo em espírito e em verdade, igreja. Porque foi para isso que você, nós fomos chamados, para louvor da glória do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foi para isso, igreja. Então, não tem como nós pararmos no meio do caminho. Não tem como nós queremos desistir. Não tem como nós deixar esse espírito de incredulidade entrar em nossas vidas. Eu comecei a falar e não terminei, mas tem muitos pastores, irmãos, pastores que já desistiram, que estão afastados. Se o pastor, que é o cabeça da igreja, assim, uma comparação, o cabeça da igreja é Jesus Cristo, né? Mas é o líder, aquele que exorta, aquele que ensina, que mostra. Se ele desistiu, que dirá os membros? Como ficarão os membros, igreja? Né? Então, há muitos pastores já estão desistindo, muitos presbíteros já estão desistindo, muitos obreiros, muitos irmãos.
Por quê? Porque não estão acreditando na promessa. Né? Não estão acreditando na promessa. Porque, irmãos, há um tempo que é tempo de bonança. Há um tempo que é tempo de você ajuntar. Lembra da passagem de José lá no Egito? O que José fez quando ele passou a ser governador? Deus revelou a ele que haveria uma grande seca. Haveria uma grande seca ali no Egito. Aliás, não só no Egito, mas em toda a terra. O que ele fez? 7 anos ele ficou só ajuntando. E quando terminou os 7 anos, que começou a seca, o povo das outras nações e até do Egito mesmo, que não ajuntou, o que aconteceu? Eles começaram a correr aonde estava José, para pedir socorro. E ali começou José vendendo para um, vendendo para outro. Daqui a pouco José já começou a comprar as propriedades das pessoas. E ali foi onde o Egito se tornou muito rico. Porque as pessoas não ajuntaram para o dia difícil. E quando chegou os dias maus, não tinha nada. E quando chegou a José para recorrer ali, para conseguir algo, era trocado pelas suas propriedades. Ficaram sem nada. Né? Então, irmãos, é tempo de nós acrescentarmos a nossa fé. Sabe? É tempo da gente orar, de buscar ao Senhor. O pastor Roberto bate muito nessa tecla. Orar, né? Vamos orar, irmãos. Vamos orar, vamos interceder, sabe? Eu estou bem? Estou. Então eu vou orar pelo meu irmão. Eu vou orar pelo irmão fulano, pelo irmão ciclano, vou orar por aquela vida, sabe? E Deus vai fazer uma obra. É assim, irmãos. E aí a gente vai, de fé em fé, na presença do Senhor, irmãos. Glorificando ao Senhor e alcançando a sua bênção, a sua graça e a sua misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor, elas são infinitas sobre a nossa vida, igreja. Mas para isso, a gente precisa crer. Crer então somente. É isso, irmãos. Crer então somente. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.